me ouvindo bem. Quem puder, por favor, dar um ok, se o som tá legal, se a imagem tá legal. Quem puder aí nos ajudar. Estou esperando um pouquinho aí para ver se vocês estão me ouvindo bem, tá bom? Tá tudo ok? Antônio Jardim me respondeu aqui que tá tudo ok. Então vamos lá, pessoal. Live com Molina. Plena quarentena. Ei, meu Deus do céu, gente. Onde é que nós vamos chegar? Que situação, não? Cada dia a gente conversa com as pessoas, a gente vê a preocupação com relação à saúde, mas também com relação à economia. Tem hora que a gente parece que não sabe para onde correr, mas nós temos que ter força. Primeira coisa, nós temos que ter força, nós temos que ter oração, nós temos que acreditar que Deus sabe o que faz, nós temos que acreditar na palavra dele, nós temos que entender que isso deve ser algum bom motivo, talvez para nos unir mais, alguns meses que isso passar, a gente esquecer de tudo, essas dificuldades que a gente passou até agora. Mas vamos lá. Antes de falar, nós temos três assuntos hoje. O primeiro é com relação à demissão do Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro. Vocês sabem aqui, eu não tenho dificuldade nenhuma em me posicionar. Acho que as pessoas sim têm que se posicionar e tem que ser feito um respeito a esse posicionamento. Aqui da cidade americana, eu tenho certeza que as outras regiões também que nos acompanham na live passam por essa angústia, o que vai acontecer. E também falar de uma situação muito legal que aconteceu, que através de uma amizade que a gente tem com a dupla Rick Renner, em especial com o Rick, só contar um pouquinho para vocês rapidamente, o Rick, da dupla Rick Renner, ele fez uma live no último sábado, às 4 horas da tarde, e quando eu soube que para que as doações pudessem ser feitas também para a cidade americana através do Fundo Social, e para que pudessem vir para o Fundo Social de Americana essas doações, e esse Fundo Social de Americana, ele é ligado diretamente à prefeitura, nós não temos nenhuma gestão sobre isso, mas, claro, antes de fazer isso, nós pedimos autorização para o prefeito Omar Najjar, e aí, olha aí o que o Rick falou durante a live dele, no sábado passado. Dá uma olhadinha o que ele passou aí, gente. Isso aí, mandar um beijo carinhoso pro Ricardo Molina, lá de Americana, ajudar o Fundo Social de Americana, com certeza vamos estar nessa parceria aí. Umas assim, na outra nessa corrente. Com certeza, eu queria aproveitar aqui, Renan, mandar um abraço para o Ricardo Molina, nosso grande amigo aí. Ricardo Molina! Ricardo também que deve estar à frente aí do Fundo Social de Americana. E a gente com certeza vai, no momento que tudo tiver definido as doações, a gente vai estar aí com certeza distribuindo isso entre as pessoas que precisam. Tá aí, pessoal. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A primeira parte foi feita, né? A primeira parte de pedir para que as pessoas que estiverem assistindo a live do Rick Renner pudessem fazer a doação. E parte fica muito ruim isso. Então, daqui a pouco a gente vai falar disso também. Eu queria pedir para você aí,
Onde você está assistindo a live aí, lá embaixo tem compartilhar. Compartilhe a live para que outras pessoas possam também acompanhar a nossa conversa aqui, possa discutir os assuntos que nós temos para falar, são assuntos sérios, para que a gente possa discutir. Então, vai lá, clique em compartilhe, compartilhe. Eu quero falar do abriram por si só o comércio. Isso foi há 2 lives atrás, se eu não me engano, que nós citamos aqui Arthur Nogueira, nós citamos aqui Capivari, nós citamos Limeira, e esses prefeitos tiveram que fechar o comércio. Aí, ontem, a gente gravou um vídeo falando sobre Campinas, que o prefeito Jonas Donizete tinha de Campinas, ele entregaria para o governador João Dória um estudo referente a Campinas, da capacidade de Campinas receber as condições e de poder reabrir o comércio de forma gradativa. Vai abrir 100% daqui a alguns meses? Não vai. A única forma de o processo de o comércio voltar é gradativo. Se não for gradativo, vai virar um negócio maluco e vai ter que recuar de novo. Então, não tem como pensar em voltar ao comércio se não for de forma gradativa e com prevenção. Com as máscaras, com o distanciamento, enfim, não tem como pensar se não for diferente disso. Então, não vou nem tocar muito nesse assunto, porque quando eu falo voltar ao comércio, significa um vídeo falando que minha preocupação era que pudesse voltar o comércio no dia 10, depois dia 11, né, com o João Dória, dia 11 de maio, e que a Americana poderia ficar de fora desse primeiro momento, porque a Americana estava enquadrada dentro da RMC, região metropolitana de Campinas, e Campinas estava numa situação diferente da nossa. No dia ontem, Campinas a ESCOM, enfim, apresentaram um documento que será entregue, ou já foi entregue ao governador de São Paulo, mostrando que a Americana tem 96 leitos, não, 68 leitos com respiradores. Imagino que isso seja no hospital público e o hospital de campanha que o município fez. Não sei o quanto isso significa estatisticamente, se isso está O governador João Dória, junto com a sua equipe, deixou muito bem claro que até o dia 10 de maio não volta nenhuma cidade do estado de São Paulo. Então, as tentativas frustradas de todos os prefeitos, e parabéns a quem tomou a iniciativa de fazer isso, podem ir por água abaixo, porque o governador João Dória não vai voltar . Que os governadores pediram para que as decisões saíssem da esfera nacional
e viesse para a esfera estadual para se tomar a decisão, quem conhece melhor a situação da sua cidade do que os prefeitos? Quem conhece a situação melhor de cada cidade do que o seu prefeito? O prefeito qual cidade tem que voltar primeiro? Qual cidade tem que voltar depois? Qual? Porque assim, pessoal, se eu tiver errado, por favor, entre aí e fala, Molina, você está completamente errado, não faz sentido o que você está falando. O prefeito da cidade, ele sabe e tem condição de tomar decisão, de saber qual é a hora de voltar e que hora voltar. Porque se ele voltar de forma desordenada, se ele voltar sem planejamento, se ele deixar de fazer isso, a responsabilidade é dele. Do mesmo jeito que se ele se omitir e não voltar, e simplesmente ficar em quarentena, ele sabe do impacto disso no emprego da cidade. Então, a minha é o seguinte, nós precisamos, de alguma forma, que o governo Dória entenda que ele precisa dar autonomia para que os prefeitos tomem a decisão de como voltar e de que forma voltar. João Dória não pode colocar 645 municípios num balde só. Não pode. Se ele fizer isso, aí me parece uma briga de egos. Não, o presidente falou para não voltar, então para voltar, então não vou voltar justamente por isso. Porque, me desculpe, consegue fazer uma avaliação fria de números se não for através do secretário municipal de saúde. Então, a minha indignação, e eu não vou deixar de falar, não é porque ele falou que vai voltar dia 10 que eu não vou deixar de bater nessa tecla. Não adianta voltar dia 10 e ele falar como vai ser sem os prefeitos. Os prefeitos que sabem como é que tem que funcionar a sua cidade. Se o prefeito voltar de uma forma sem critério, sabe o que vai acontecer? O prefeito ou não. Os governadores do país não pediram para que o governo Bolsonaro não se intrometesse nas decisões dos estados? Da mesma forma que os prefeitos têm que pedir para não se intrometer nas decisões da cidade. Então, assim, não pode ser dessa forma. Na minha opinião, o prefeito tem que assumir essa responsabilidade do que isso tem que ser feito. Seja qual a decisão dele. Aí ele tem conselho, aí ele tem associação de classe, aí ele tem a equipe técnica dele, enfim, quem tiver mais estruturado vai voltar de forma mais ordenada e saber o que fazer. Agora, simplesmente depender do Estado e do Estado avaliar tudo como um pacote só, não vai funcionar. Aí sim é um risco. Porque tem lugares, como por exemplo a Grande São Paulo, tá algumas cidades que estão bem, pelas cidades que não estão bem, não é bom, não é legal. Então, quem fez a lição de casa, quem fez tudo certo, quem colocou o seu hospital de campanha, quem fez a sua programação, quem tem sua população mais em quarentena, vai pagar por outras que não fizeram, ou que não foi feito o hospital de campanha suficiente, ou pelo que o leito de UTI não foi maior. Então, não é justo. Então, minha posição é muito clara com relação a isso, que o governador João Dória deu
do ministro Sérgio Moro. Vou pedir para, nessa discussão, a gente poder falar um pouco com o Antônio Jardas. O Antônio Jardas é aí um defensor do governador, do presidente Jair Bolsonaro, que eu também tenho essa defesa, mas a minha defesa não estou dizendo com relação ao nosso amigo. Então, vamos lá. O ministro Sérgio Moro pediu demissão do cargo de ministro. Ok? Ok. Ministro Sérgio Moro, eu vou aqui colocar e refazer o que eu fiz já no meu post. Continuarei sendo um admirador do seu trabalho, agradeço imensamente pelo E a gente não pode deixar de falar aqui que, de novo, quando a gente vai para algum lugar, não interessa se você tem um comércio, se você precisa do emprego, se você está dependendo de uma empresa, não tem como chegar lá e falar, eu gosto do Bolsonaro, o carimbo é esse, e eu não gosto do Bolsonaro, o carimbo. É isso 24 horas por dia. E cada uma das pautas, cada uma das emissoras, cada um dos seus blogs, com seus interesses. Ficar discutindo que não seja a continuidade desse país, o crescimento desse país e a saída dessa crise, é jogar contra o país. Não adianta. Inteiro batendo. Olha o que nós estamos vivendo, gente. A população brasileira hoje está vivendo de uma audiência de guerra política. Patrocinada por emissoras, patrocinadas por outros. Uma guerra política. O que aconteceu? Antes da crise, a guerra política existia, mas nós, população, tínhamos opção de ouvir outras coisas. De ver assuntos sobre futebol, de ver algum. Por que é nocivo? Porque tudo multiplica por 100, tudo é potencializado. Qual a vantagem de ficar atirando pedra no governo que foi eleito? Qual a vantagem? Fala para mim. Ao invés da gente torcer para dar certo, a gente torcer para que as coisas aconteçam. Qual é a vantagem? Não tem vantagem, é só desvantagem. Aí as pessoas têm a crise do coronavírus, a crise política, e alguns querem criar a crise do impeachment. E depois a crise de uma cassação. Você já sabe o que representa uma cassação nesse país nesse momento, gente. Pelo amor de Deus. É arrebentar com o nosso país. Nós não temos fôlego. Quem está promovendo é quem tem o interesse do poder.
Quem está promovendo discussões afloradas sobre isso é quem tem interesse do poder. É quem quer chegar para o cara lá e falar, tira esse, põe esse, porque é interesse nosso. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a gente pode estar patrocinando um movimento branco de outras emissoras que querem, de outras personalidades que querem travar o Brasil. Então, gente, calma. O ministro Sérgio Moro saiu, vai entrar outro, assumiu outro lá. Indo também para o nosso governador João Dória. Não adianta, vamos para a capa de provocação. João Dória hoje falando, poxa, que você, na hora de dar o tiro, lembra das pessoas. Para que isso, gente? Para que isso? Pessoal, vou voltar um pouquinho, que as pessoas estão dizendo que a live está travando. Está travando para mais alguém aí? Deixa eu entrar aqui um pouco nas pessoas que estão com a gente aqui. José Maurício, Fábio Sasso, o Carlão, o grande Carlão, o Fábio, o grande Valmir de Paulínia. Tony Santos, Taverna, Rose Yucozan, Maria Andréa Dias, Rafael Nascimento, Elza Nunes, tudo bem, Elza? Como é que estão as coisas por aí? O Pablo, saudade, meu amigo, saudações, Gerson Vitalino. Para quem não sabe, hoje faleceu um dos lendários jogadores da Seleção Brasileira de Basquete, ganhou o Pan-Americano dos Estados Unidos em 87, quando eu jogava na categoria de base de Jales, ele era da equipe adulta, Gerson Vitalino. Tive a oportunidade de conhecê-lo, faleceu ele de uma doença degenerativa, e vai aqui minha saudação para o Gerson, para a família do Gerson. Ludmar Estocco, Raquel Nogueira, Éder Reis, um abraço, viu, Éder? Fabiana Assunção, Valmir Moraes, Elza, Paulo Scalco, Gabriel, Rose Silvestre. Tá travando ainda, gente? Tá travando ainda? Fluindo bem. Dá para continuar? Podemos continuar? Flávio, o meu amigo Flávio Vicentim. Também um grande abraço pro Flávio também. Tem mais alguém com problema de travar? Para ver se a gente problema é aí ou na sua internet aí. Cícero Oliveira. Pessoal, eu vou tentar. Melhorou? Ô, André, melhorou as coisas? Será que eu falei muito rápido, travou? Acho que melhorou aqui. Eu vou tentar tocar. De posicionamento, equipes que não é fácil lidar. Esse, para mim, é o grande gestor, que não tem medo de montar equipe forte e saber que essas equipes fortes, elas têm temperamento, têm personalidade. Não é fácil, não, tocar equipe forte, não. Alguns gestores preferem não terem esse trabalho. Formar uma equipe mais tranquila, uma pessoa que não é tão boa assim, aí não dá menos trabalho, uma pessoa que não tem tanta preocupação de ter pessoas tão fortes. Na minha opinião, o presidente Bolsonaro, ele não tem medo de gente forte, não. Está lá o Paulo Guedes, que tem personalidade, tinha lá os... Num processo onde a equipe
Tem pessoas fortes. E às vezes não dá a linha, não. Às vezes não dá a linha. Ah, mas é questão de Polícia Federal. Não é simplesmente isso, Polícia Federal. Às vezes não é fácil lidar com isso, não. E às vezes a gente perde algum membro da equipe por questão de medo de relacionamento. E é o que eu acho que aconteceu. Por que o Sérgio Moro falou em janeiro que não tinha interferência? Em janeiro, o Sérgio Moro ele teve lá no Roda Viva. Então, eu quero dizer para vocês que, de novo, respeito o Sérgio Moro, admiro o Sérgio Moro, agradeço o Sérgio Moro, desejo o melhor para o Sérgio Moro, só que o Brasil precisa continuar andando. O Brasil precisa continuar andando. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Já não bastasse... Então, gente, então eu quero dizer para vocês o seguinte, torçam para o Brasil, torçam por Jair Messias Bolsonaro, torçam e apoiem. E antes de julgar, calma, porque ele é uma pessoa que está tomando decisão pelo Brasil inteiro. Inteiro. Não é fácil. Não é uma tarefa fácil, não. Então, calma. Tenham calma. Crise política agora só vai atrapalhar o crescimento da economia, porque nós vamos precisar sair desse buraco. Calma. Seja você Bolsonaro, ou seja você não a favor do Bolsonaro. É o mesmo presidente. Ah, mas esse presidente não me representa. Porque você e todo mundo que vai pagar o preço se não tiver acontecendo as coisas no Brasil. Então, para. Não entra na linha desse discurso político que está acontecendo o dia inteiro na televisão e na internet. Só tem esse assunto. Por quê? Porque nós estamos vivendo disso. Parou o Brasil. E qualquer decisão que acontece, qualquer palavra que aconteça, vira um troço de louco. Entendeu? Então, na minha opinião, tem que ter cautela. Tá bom. Jardas, não sei se caiu ou não, não sei se eu caí ou não, mas pode entrar aí o Jardas para falar sobre isso, sobre essa questão do governo. Me ajuda aí, Jardas, entra aí para a gente poder falar. Não estou te ouvindo. Agora sim. Fala, pessoal, boa noite, tudo bom? Boa noite, Ricardo. Respondem para mim nos comentários se vocês estão me ouvindo. A gente está com a dificuldade aqui de manter o sinal com o Ricardo, pessoal. Eu preciso que vocês me deem um ok se está chegando aqui, para a gente poder reiniciar aqui
a live com ele novamente, tá? Mas dando continuidade aqui ao assunto, se alguém puder me dar um ok aqui, só vem falando se realmente o som está chegando, se não está mais travando, tá? Nós vamos dar continuidade aqui à live. Ricardo está voltando, ele está reiniciando o aparelho dele. Pessoal, é muito importante nesse momento a gente analisar tudo o que está acontecendo. Quero agradecer ao Ricardo que fez o convite para participar na live com ele aqui. É uma grande honra, mais uma vez, estar aqui com vocês, participando. E esse assunto do Sérgio Moro, que foi o assunto, eu acho que mais comentado, mais badalado aí no momento, nas redes sociais, todo mundo está aí falando e discutindo. Você vê muitas pessoas defendendo um lado e outro. Mas o que nós temos que pensar, acima de tudo, é que o Brasil não pode parar. Não pode, de maneira nenhuma, independente de um ministro ou outro ministro saírem do governo, o Brasil tem que continuar a todo vapor. Nós precisamos nos reerguer dessa que já é a maior crise de saúde pública da nossa história. O Brasil é um país de tamanho, proporções gigantescas, com uma população gigantesca. Acho que o Ricardo agora vai conseguir voltar. Só para a gente dividir a tela aqui, pessoal. Ricardo, tá ok? Bacana. Pode continuar a sua live. Eu estava aqui levando aqui com o pessoal, mas pode continuar aí, tá? Fica à vontade, Jardim. Essa questão, eu vi até você falando essa questão de o ministro deixar um... Não quero nem entrar na questão aqui, como eu já falei, eu tenho minhas opiniões quanto ao Sérgio Moro. Eu acho que todo mundo reconhece o trabalho dele, mas eu acho que o Brasil não pode parar em função disso, né, Jardim? Eu acho que o Brasil não pode simplesmente... E eu vejo muitas pessoas, Jardim, parece que a internet do Ricardo está travando bastante, pessoal. Infelizmente, a gente está tendo esse problema. O próprio presidente, essa semana, não sei se vocês acompanharam, teve dificuldade para fazer uma live também. A internet está travando muito em todos os lugares devido à quantidade de pessoas que estão acessando ao mesmo tempo, tá? Mas a ideia que a gente está discutindo aqui, pessoal, e a gente tinha discutido isso durante o dia hoje com o Ricardo, é que o que a gente viu acontecer na última semana é algo que está muito fora do que a gente esperava do ministro. O ex-ministro Sérgio Moro, que sempre foi uma pessoa muito ponderada, agora, de repente, toma uma atitude dessa e sai atirando para todo lado, colocando o país em uma situação um pouco mais dramática do que o que já está devido à pandemia. E, sinceramente, a minha opinião é que eu fiquei muito decepcionado com essa postura. Não esperava que ele realmente tivesse essa postura. Esperava dele muito mais, esperava dele uma postura muito diferente da qual ele se posicionou. Ricardo voltou de novo aqui. Vamos torcer para agora dar certo. Infelizmente, a gente está com esse problema, acho que no Brasil inteiro, devido à quantidade de pessoas. E o ministro, o ex-ministro, na verdade, a forma que ele deixou o governo foi uma forma muito ruim, porque ele não se preocupou, na minha visão, com o momento que o país vive. Hoje o país vive a sua maior crise de todos os tempos. O país está com sua economia totalmente fragilizada, né, Ricardo? Acho que você está acompanhando aí. O país que já vive aí um momento de dificuldade e que não necessitava, de maneira nenhuma,
de uma saída brutal como essa que aconteceu e que jogou o país aí. Você vê na sexta-feira a Ibovespa fechou quase 7 pontos negativos. Isso causa milhões e milhões de prejuízos a várias empresas que operam na Bolsa. E realmente é uma decepção. Para mim foi uma grande decepção a atitude do ministro. Eu não esperava isso da parte dele. Ô Jardes, se eu puder interromper, posso falar um pouquinho? Opa. Ô Jardes, mas sabe o que pelo menos a gente conversa com as pessoas e o que a gente sente das pessoas é que nós estamos sem assunto no país que não seja coronavírus e política. Nós temos alguns outros assuntos menores, mas o foco do assunto, então você liga a televisão, é política ou coronavírus, internet, enfim. O que eu quero dizer, para quem não é a favor do governo Bolsonaro, precisa entender de que nós estamos todo mundo no mesmo barco. Então é assim, não, mas esse cara não me representa. Tá, ele não te representa, mas tudo que ele fizer vai refletir em você. Então nós temos que tomar cuidado para não entrar nessa briga política que existe por trás das câmeras, que a gente sabe disso, principalmente das emissoras e alguns blogs especializados, e se contaminar com isso. Realmente a internet está travando bastante aqui, pessoal. Não sei se vocês puderem me responder, o Valmir que está comentando aqui. Valmir, responde para mim se a minha também está travando ou se é só do Ricardo que trava, cara. Só para a gente poder ter uma ideia aqui, por favor. Pode continuar, Ricardo. Eu acho que você voltou. Será? Tá falando. Quando você trava para mim a sua tela aqui, ó. Verdade? Uhum. Então vamos dar uma aceleradinha para a gente poder terminar a questão, mas eu acho que nós temos... Realmente a minha está funcionando. Obrigado, Valmir. Pessoal, é isso que o Ricardo está falando. Vamos ver se ele consegue voltar para terminar o raciocínio. Mas eu acho que um conselho que eu estou dando para todo mundo que eu conheço, para os amigos, é que realmente a gente tem que sair um pouco da televisão. A televisão ela está cada dia mais tóxica. A televisão cada dia ela está mais prejudicial à nossa saúde. Você não vê uma notícia saudável, você não vê uma notícia boa, você não vê uma notícia que realmente nos dê esperança de um futuro melhor. As notícias que vêm da TV é sempre derrubando e nos jogando cada vez mais para baixo, exaltando toda essa crise. São notícias que causam cada vez mais sensacionalismo em cima dessa pandemia que está acontecendo. Então, eu acho que realmente, se a gente puder, nesse momento que a maioria das pessoas estão confinadas dentro de casa, contra a vontade, né? Isso é muito bom, deixar sempre muito claro. Acho que todo brasileiro de bem gostaria de estar trabalhando na sua empresa, gostaria de estar produzindo, gostaria de estar cumprindo as suas funções nos seus trabalhos, mas, infelizmente, a gente está nesse momento aí impedido devido a essa pandemia, pessoal. E eu deixo sempre isso muito claro, eu sou uma pessoa que defende muito a reabertura do comércio, a volta ao trabalho, sempre de forma consciente, pessoal. Não estou aqui dizendo que a doença não existe, não estou aqui dizendo que o problema não é real. O que acontece
é que não dá para se parar um país inteiro como o Brasil sem um planejamento. Não, a gente não teve planejamento para isso. O Brasil não tem estrutura para ficar um mês, 30 dias, que seja 15 dias, ou mais 10 dias sem trabalhar, sem produzir. Infelizmente, o país não está preparado para um momento como esse, tá? Vamos ver se o Ricardo consegue voltar aqui. Sem trabalhar, sem produzir. Vamos torcer para agora dar certo. E já não foi. Então, pessoal, o que acontece muito é o seguinte. Tá bem difícil aí, né, Ricardo? Tá sofrendo aí, cara. Pelo jeito, Ricardo, é a sua internet mesmo. O Valmir falou que a minha não trava, tá travando só a sua. Acho que deve ser alguma coisa. Se você puder reiniciar o modem, não sei se você já fez isso. Tentar reiniciar o modem aí. Eu acho que você vai conseguir. Vê se você consegue agora. Tá conseguindo? Se puder falar, pode falar. Você tá falando aí. Então, tá ouvindo? Tô, vamos falar. Tá caindo muito aqui, né? Tá, mas já pode ir falando aí. Pessoal, então hoje tá difícil. Então hoje, não sei se todos estão ouvindo aí, mas... Tá ouvindo, pode ir. A live de hoje, primeiro com relação à abertura do comércio, para que os prefeitos tomem as suas decisões, eu sou totalmente a favor, da mesma forma que os governadores pediram não, né? Houve uma entrada no STF para que os governadores decidam e não o presidente da República, da mesma forma tem que ser com relação também aos prefeitos. Os prefeitos têm que ter autonomia. Então, o meu pedido aqui é para que o João Dória possa liberar os seus prefeitos para tomar as decisões. Tem que liberar o que pode cada cidade. Ninguém melhor do que o prefeito sabe dizer o que acontece na sua cidade. Tá? Com relação ao... Eu estou um pouco de olho aqui para ver se está caindo, mas me parece que está indo bem. Tem um áudio aí no fundo, viu, Antônio? Com relação ao Sérgio Moro, é isso a minha mensagem, de que nós precisamos continuar. Ficar remoendo o Sérgio Moro, se tem algum problema, se qualquer coisa que aconteça na política vai refletir na gente, se a gente não entender isso, na minha opinião, os prejudicados serão nós. Nós seremos os maiores prejudicados disso. Me parece que travou de novo. Pode ir falando que agora não travou, tinha travado antes. Posso seguir? Então, vamos lá. E último assunto, pessoal, que eu queria passar para vocês, só falando um pouquinho com relação ao desemprego ainda, quantos empregos vocês acham que a Americana está perdendo por semana em Americana? Emprego. E nem começou. Eu quero explicar rapidamente porque nem começou o desemprego ainda. Primeiro é o seguinte, em março, de alguma forma, as empresas, os empresários, restaurante, esses caras tiveram um faturamento. Tá certo? Eles tiveram um faturamento. Esse faturamento de março, ele paga a folha de pagamento dele de abril. As despesas, tudo referente a abril. Chegou maio. Maio tá aí. Semana que vem já é maio.
dos autônomos. Como é que foi o faturamento de abril? Não teve faturamento. Como é que ele paga a folha de maio? Como é que ele vai pagar a folha de maio se o dinheiro que ele tinha, ele pode ter dado férias? E ele não pode mandar nem embora, porque ele não tem dinheiro para fazer rescisão. Aí chega em junho, você paga maio. As empresas, elas não vão ter condição de acertar as contas com o funcionário. Escrevam o que eu estou dizendo. Não quero que isso aconteça não, mas já está acontecendo. Tá? Com relação ao nosso último assunto, será que caiu de novo, Jardes, ou não? Está indo, mas está com bastante dificuldade. Eu acho que é melhor tentar encerrar o quanto antes. As empresas, elas não vão ter condição de acertar as contas com o funcionário. Escreva tudo. Não quero que isso aconteça não, mas já está acontecendo. Tá? Com relação ao nosso último assunto, será que caiu de novo, Jardes, ou não? Sábado, a dupla Rick Renner fez uma live para gerar doações. Eu tenho muita amizade com o Rick. 2015, estiveram aqui na minha casa, passamos o ano junto, então eu tenho muito contato com o Rick. Admiro muito a capacidade e o compositor e o cantor que é o Rick. E eu pedi próxima segunda-feira, às 14 horas, próxima segunda-feira, dia 4, próxima segunda-feira, às 14 horas, será feito... Caiu aí, Jardes? Vamos lá, próxima segunda-feira, às 14 horas, virá o caminhão da dupla Rick Renner fazer entrega no Fundo Social de Americana. E lá, quem estiver acompanhando lá, poderá ver a quantidade de acompanhar. Vou fazer isso, vou passar isso na nossa live, vou fazer uma live de lá, para mostrar para as pessoas que está chegando o que o Rick não tinha obrigação nenhuma de fazer, de mandar para cá, está enviando para cá essas doações. Quero já pedir, eu recebi muito pedido de pessoas para que pudesse intervir e encaminhar alguma cesta básica para algumas pessoas que precisam. Eu não posso fazer isso, meu compromisso é de entregar no Fundo Social. Eu peço para você, agora o Fundo Social tem um cadastro online, faça o cadastro online lá. O caminhão vai sair direto lá da onde está sendo arrecadado. Para isso e mandar uma parte aqui para a Americana. Quanto vai vir? Não sei, mas que seja uma quantidade que possa ajudar algumas pessoas. De novo, ele não tem obrigação de mandar para cá. Então, o que vier vai ser muito bem recebido pelo Fundo Social e pela população de Americana. E nós vamos estar lá para acompanhar, e quem quiser acompanhar, será na segunda-feira, dia 4 de maio, às 14 horas, no Fundo Social de Americana, ali no Jardim São Paulo. Se tiver alguma mudança com relação a isso, das doações da live do Rick Renner, que estão vindo à Americana
e eu faço questão de acompanhar com vocês, dividir esse momento com vocês, e torcer para que venha uma quantidade grande aqui para a nossa cidade, senão que possa ser suficiente para ajudar muita gente, tá bom? Então, desejar para vocês aí uma ótima noite, desculpa pelos problemas técnicos aqui, a gente está conectado diretamente no cabo, mas infelizmente não tá sendo suficiente, vamos tentar fazer alguma coisa diferente para a próxima live. Então, acompanhe segunda-feira, às 14 horas, lá do Fundo Social, a entrega da dupla Rick Renner, as doações para a cidade americana através do Fundo Social. Grande abraço, fiquem com Deus.